questão aqui, né? De você falar e ao mesmo tempo operar a mesa. Hoje é muito comum isso. Olha só. A figura aí, ó. A figura aí. Prazer falar com você, cara. O prazer é meu, cara. Boa noite pra todo mundo Tá me aí. Vamos ouvindo aqui, bem? cara. Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Tô bem ouvindo aí? bem, graças a Deus. Então tá Bom, bom. eu fiz aquela enchimento de linguiça, né? Muito Eu, embora, quando a gente fala de rádio, você sabe que o rádio, por isso que eu sou apaixonado pelo rádio, e a sua página, o nome dela é isso, né? Então você me permite eu usar, né? E o próprio dono, o idealizador e criador da Apaixonados do Rádio, que está aqui, e eu estou tendo o maior prazer, porque não que as outras entrevistas não sejam relevantes, mas pô, você falar com um camarada que, se eu perguntar para ele se ele é apaixonado pelo rádio, ele é, porque ele é criador da própria página. E outra coisa, você conhece o ofício, né? Conhece o ofício, sai do estúdio, vai visitar as rádios. Colegas meus que eu não conhecia, eu conheço através da sua página. Você acredita, Adriano? Isso é muito é, bom. Então, você sabe que radialista fala demais, então tem que dar um corte. Então, eu já tenho essa mania de falar demais e até me apelidaram há muito tempo atrás. Você parece Faustão, pô, não deixa o convidado falar. Então, eu prometo, é muito difícil, mas eu prometo dar espaço para o Adriano. Eu aproveito, viu, Adriano? Não vou esquecer também, a gente está indo improviso aqui. B-A-R, bar. Aí a gente lembra um calor desse, tomar um chopinho, uma cerveja, um refrigerante, quem não bebe. E aquele petisco opa. vai do bar. O bar é bons amigos do rádio. Olha só, olha essa caneca aí, ó. Aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Eu falei certo, é apaixonados do rádio. Por rádio. Ah, por Por rádio. rádio. Vamos colocar direitinho, apaixonados por rádio. Que é o correto, né? A decifração correta. Isso, Então, exato. ó, Adriano, nós estamos ao vivo, mas você sabe que depois é armazenado isso aqui. Então, eu quero mandar um grande abraço, aproveitar a sua presença importante aqui, para o pessoal do bar. Ô, As letras, eu nem sei se você está lá, mas você não vai estar lá. Se você não está lá como membro, provavelmente eu vou puxar você para lá. É o Bons Amigos do Rádio, que os grandes radialistas, locutores da antiga, estão lá. Que eu ouvia, Adriano, eu ouvia esse é do pessoal. Facebook? No Facebook, exatamente. Eu tô lá, eu tô lá. Tá lá, né? Bons Amigos do Rádio. Então, para não esquecer o nome de ninguém, eu vou mandar um abraço a todos, né? Os criadores, idealizadores e todos os membros, né? Que é claro que é composto pela maioria por radialistas, comunicadores de rádio, que a gente tem história para contar aqui. Adriana, a curiosidade que eu tenho também é o seguinte: como começou essa paixão pelo rádio? Você já trabalhou em rádio? Conta aí um pouquinho da sua história para quem não conhece. E você está falando de onde? De onde você está falando agora? Ribeirão Preto? Não, o meu é Ribeirão, mas é Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito. É pertinho de Ribeirão Preto, sim. É da região aqui, Araraquara, São Carlos. Eu tô Opa! nessa região. Tô no interiorzão de São Paulo, sou pé vermelho. Então, assim, minha paixão pelo rádio começou através, em 96, quando um padre colocou uma rádio comunitária aqui na cidade, que está até no ar até hoje. Está meio abandonadinha, mas está lá no ar. 1996. E aí, nesse quarto que eu faço as minhas lives, o meu irmão colocou um rádio PX, que é um rádio amador que a gente se comunicava com o pessoal da região aqui, São Carlos, Araraquara, pessoal aqui de Ribeirão Bonito. Foi uma febre no momento o rádio PX, cara, rádio amador, que é o rádio amador, eu acho que hoje em dia que não se usa mais, né? Os caminhoneiros usavam muito antigamente isso. Então, é, é uma sala de bate-papo que a gente tinha, vamos dizer assim, era o nosso WhatsApp da época. Foi assim que começou a minha paixão pelo rádio. O padre, em 96, colocou uma rádio aqui, 98 fechou para fazer a legalização da documentação, tudo. Em 2001 voltou, eu entrei nessa rádio comunitária, fiquei lá até 2010. 2006 a 2010 eu fiquei registrado na rádio. Eu era voluntário em 2001 a 2006, final de semana mais ou menos, e no meio da semana eu trabalhava com meu pai de servente de pedreiro. Então não tinha nada a ver com rádio. E aí nesse bolo todo de 2002 a 2005 eu trabalhei como DJ do clube aqui da minha cidade. Então assim, sempre a música e a comunicação me rodeando, né? Então assim, eu comecei em 2010 eu saí da rádio e fui trabalhar em Araraquara, na Rádio Morada do Sol, na Rádio Cultura, que são do mesmo dono até hoje.
E aí fiquei lá até 2020, saí, depois eu acabei voltando, não fiquei muito tempo, e agora eu estou em São Carlos, numa rádio gospel, na Rede Aleluia, que é da Igreja Universal. Estou lá há quase 2 anos. Que bacana. Bom, você é do rádio. Que bacana, é bom conhecer essa história, os seus fãs, ouvintes, e você, nós, né, eu digo por mim, pela maioria, você nos dá esse conteúdo, porque antes do meu tempo, você lia aquelas colunas falando sobre rádio. Agora Uhum. você, hoje, para a internet, falando, né, e mesmo escrevendo, é um mundo totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu falei antes, eu falo sempre, o pessoal fala, pô, Ligeirinho, mas você fala que não gosta de aparecer, mas está aparecendo pra caramba, mas é o próprio sistema, o Adriano sabe disso. Exige que a gente apareça, né? Eu não sei, diz que dá mais audiência, dá mais visibilidade. Mas tudo bem, vamos entender dessa forma. Mas por incrível que pareça, tem algumas plataformas que é verdade. Eu estou praticamente nas principais, e é claro que o Instagram, onde nós estamos agora, né, e a gente criou até o Estação Imprensa, primeiro no YouTube, que essa nossa entrevista está indo para lá também. E a ideia era essa, era a estação, que é ligada ao rádio, imprensa, que é ligada ao que nós fazemos também, que não deixa de ser imprensa. E valorizar sempre o comunicador, o radialista, porque vai ter um tempo aí, Adriano, que é inclusive jovens que estão nos ouvindo agora, que o que você falou agora do PX, do rádio amador, tem gente que está boiando, o que é isso, tal, né? Só que hoje você pode fazer pesquisa e tem gente jovem que é preguiçoso. Você vê, às vezes você escreve algo, por exemplo, estou falando do Adriano aqui, aí eu vou fazer o corte, e aí tem uma parte que é claro que nós temos interesse que você assista a entrevista do Adriano depois Sim. também, não ao vivo. Então, aí você fala, pô, mas o que ele falou do resto? Pô, tá o link lá embaixo. Não seja preguiçoso. Clique, aí você vai assistir a entrevista toda. Isso é uma coisa natural que eu sei, e é uma coisa natural. Podcast, tudo isso. E outra coisa, o próprio sistema, o Instagram, você não vai ficar depois com 10 minutos ali ficar vendo uma entrevista. Não é, você pega um pedacinho, salva ela, vai assistir o Adriano a entrevista toda, e assim como outros convidados. E funciona assim, não sou eu que criei isso, é o próprio sistema. Antes eu colocava vídeos aí aqui no Instagram, de 10 minutos, era aceitável. Tal. Hoje tem um sistema, eu não sei como funciona, mas eles mudam toda hora, né, Adriano? E a É, censura também. tem, Então, eu, por exemplo, tem eu que sou ficar muito. esperto. Né, faz perto. E eu sou muito censurado, primeiro, por eu mesmo. Eu, grosseiro, amadorismo. E hoje eu tenho consciência, a minha língua. E aí não tem jeito, cara. Você tem que ponderar. Mas quando você começa a falar de algo que atrapalha as diretrizes, que eu até hoje não descobri o que é isso aqui, porque o mesmo que eu digo, o outro fulano fala, e ele é liberado. E eu não sou liberado. Então tem aí, né? Então, como eu não falo palavrão, não tenho costume de falar palavrão. Aliás, eu critico quem fala palavrão na internet, tem respeito. É. E o rádio antigo, que eu digo, o rádio raiz, por isso que eu gosto do rádio raiz, né? Aí a gente vai lembrar dos grandes nomes do rádio. Eu até estava preparando aqui uma homenagem pro Adriano, mas o Adriano não precisa nem homenagem, ele homenageia todo mundo. Eu ia colocar um fundo musical aqui do Zé Bete, sumiu, cara. O Zé Bete, né? O Zé Bete é uma grande história. Que, aliás, quando eu estou falando de rádio, eu faço meus programas de rádio também pelo YouTube, mas eu gravo. Hoje eu não tenho mais tempo de fazer ao vivo. Quando dá para fazer ao vivo, eu faço, mas senão vira um compromisso daquele programa diário que a gente tinha no rádio, como você mesmo trabalhou em algumas rádios aí. Aliás, rádio forte, hein? Rádio Morada do Sol aí, tal, cultura. Eu não sabia disso, fiquei sabendo agora também. E a internet, você tem que procurar o informativo, a informação. E o nosso desejo aqui é esse. Quando a gente entrevista as pessoas, né, a gente quer o máximo que você tenha informações. E como eu disse que eu não ia falar muito, mas isso aqui é necessário, para dar uma abertura para o Adriano, que Apaixonados por Rádio, página no Facebook, também no Facebook ou não? Nós estamos no Instagram, Tô, no Facebook também. tô no Facebook e no YouTube também, viu? Também tô Mesmo lá no nome, YouTube. mesmo nome. Mesmo nome, todo mundo no mesmo nome, é Apaixonados por Rádio. E é engraçado assim, acho que ninguém percebeu até hoje, porque quando eu criei a página, em 2010, quando eu criei a página, me alertaram, porque eu coloco Apaixonados underline por underline rádio para não ficar palavrão. Então me atentaram a isso, né? Porque senão fica um palavrão tudo junto. Se eu juntar tudo, fica palavrão. Então eu coloco underline propositalmente, porque senão fica um palavrão grotesco. Engraçado, hein? Ô, Adriano, você tem algum fã? A gente sempre tem, né? Tem um ídolo do rádio, ou alguns deles. Cara,
assim, eu tenho meus ídolos, assim, eu sou muito fã do Emílio Surita, que eu já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. O Banana, eu gosto muito dele, converso com ele pelo WhatsApp de vez em quando. E de homem, assim, os dois eu tenho, assim, para mim, os dois são muito legais, assim, no rádio, são bem comunicativos, são uns mitos do rádio, né, Edson? Porque, e de mulher, sim, obviamente, Tina Roma, essa dispensa qualquer comentário, né? Realmente. Você está falando do Banana aí, eu lembro do Banana no episódio, não sei, você deve saber disso aqui. Ele foi pioneiro nessa questão de ficar mais tempo, de horas no ar. Uhum. Isso faz muito tempo, né? 93. 93, então. Então isso é Isso. muito bacana que as pessoas saibam também. Ô Adriano, o seu interesse de idealizar e criar o Apaixonados por Rádio, naturalmente, claro, que você veio do meio aí, como você disse. E o que eu vejo isso aqui, eu acho que os seus fãs, seus admiradores, seguidores, eu sou um deles, e a gente conversa também, a gente tem um contato com os radialistas, que você conhece também, que já foram companheiros meus, colegas de rádio, e outros não. E muitos deles conhecem, pô, Nigério, eu queria conhecer você pessoalmente, então eu me sinto privilegiado, porque eu nunca, aliás, eu nunca peguei esse bichinho de, até às vezes eu comentei isso, eu vou na padaria hoje, e eu acho perigoso isso aqui. Você é o ligeirinho do rádio, pô, o pessoal me viu pela internet. Aqui em São Paulo, você sabe. Não, eu não gosto, eu sinceramente eu não gosto, eu fico constrangido. Mas É é uma mesmo? coisa que, eu fico constrangido, por quê? Porque eu entendo o seguinte, Adriano, eu entendo o seguinte, radialista não é artista. E eu levo o cacete assim, no sentido real. Os colegas falam, Ligeiro, você está por fora, você está atrasado. Os colegas meus, você tem que aparecer mais, o pessoal gosta de você, te conhecer só pela voz. E é verdade, eu tenho recebido mensagens pelo direct, e-mail, e algumas engraçadas, porque a última rádio que eu trabalhei, a Rádio AM, foi a Rádio Guatemi de Mogi, que mudou tanto de nome lá, e você, eu acho que já conhece essa história, que é do Paulo Abreu. Paulo Abreu tem, eu acho que o Ratinho tem mais rádio do que ele, você deve saber mais do que eu. Mas lá ele trocava direto. Então, a última informação que eu tinha era que era a Rádio Guatemi, que foi para lá. E nós fizemos um projeto muito bom, que é música raiz, só raiz, sertanejo. Eu e o Adalto Francisco, diretor-geral, me chamou e a gente não tinha pauta nenhuma. Aliás, não tem. E falou, o que, é que nós vamos fazer? O que tem aqui? Disco vinil. A gente começou a rodar disco vinil em 2014, poxa. Se você for olhar, não faz tanto tempo. Né? E aí o que acontece? Não. As vozinhas lá, as senhoras, elas iam na rádio, e é um prédio de luxo ali no centro, perto da estação de trem, no Mogi das Cruzes. E a potência é muito grande, sabe? Rádio AM 1520. E elas iam trazer bolo de fubá, eu brincava lá, pô, eu tô com café aqui, mas não tem bolo de fubá. O pessoal no outro dia ia trazer bolo de fubá, cara. E aí o que acontece? Pode subir, prédio pode subir e tal. Então a gente tirou fotos, tem até fotos aí de algumas ouvintes. Agora, já aconteceu, eu acho que a gente paga mico direto, né? Chegou um dia que Adriano, a idade está dentro da gente, né? Então eu não sinto a idade que eu tenho. Eu me cuido também, o homem tem que ser vaidoso. Eu estava numa padaria, na Vila Maria, que é do outro lado aqui, não sei se você conhece São Paulo, é do outro lado da cidade, eu ando tudo quanto é lugar. E eu fui tomar um café na padaria e tal, aí o pessoal já me conhece, de oi, oi, aí eu me apresentei. E algumas pessoas me ouviram, tá aí essa moça, eu olhava, essa moça bonita, né? E eu estava solteiro, né? E fui lá, a gente falava cortejar antigamente, né? Mas é recente isso aqui, faz uns 3 anos, eu conversando com ela e tal. E aí, quando eu comecei a chegar perto dela para falar, ela falou assim, olha, minha avó te ouvia. Aí eu falei, pô, agora me quebrou. A avó dela me ouvia, né? Então também não dá para ser vaidade, então você fica aquele corte de, pô, a menina tá me chamando nem de tiozinho, é vovozinho, né? Assim, na brincadeira. Então esses tipos de micos, assim, eu levo numa boa, Também. como eu disse, né? O rádio, eu ainda acho isso. Por isso que eu quero perguntar para você. Eu respeito todo mundo. Né? Eu tenho que estar na internet, estou agora falando com você. É aquele mistério de você, a voz, só a voz. Por exemplo, cara, pessoas que eu conheci pessoalmente e fui trabalhar com eles. Né? Um deles não, o Gil Gomes eu não trabalhei com ele, mas eu conheci pessoalmente. E quando eu conheci, eu já era fã dele. Mas não aquele fã, poxa, a voz, o jeito dele falar, sabe, a preocupação dele de cada matéria que entrar no ar, isso eu vi nos bastidores. E depois o Afanás Jazade, que era outro estilo, mas era uma concorrência grande, e totalmente diferente. Eu era tirador de xerox da Rádio Capital. A Rádio Capital, quando era na 9 de julho, não tinha outra função, eu aceitei qualquer coisa, você vai trabalhar com o Afanás. Pô, legal. Eu era tirador de xerox, eu nunca tirei xerox tanto na minha vida, naquela época dele, 87, 88, e
E foi uma escola também. Eu já estava começando no rádio, igual sua história aí. E aí, o Afanásio também tinha esse negócio, tinha contrato com a Globo. Ele mostrou até para mim. Depois ele mostrou para a imprensa que ele não podia aparecer. Já o Zebete é o jeito dele mesmo. Sim, Aí eu pergunto para você, sim. você tem opinião própria sobre isso? Apesar que nós estamos numa época que é o seguinte, não existe mais essa questão. E é muito pessoal. Por exemplo, eu evito, até quando eu faço, comento notícias, eu me acho até na hora de comentar também, com maior vontade e tal, de ninguém estar me vendo, mas está me ouvindo. Então eu transformei até essa frase do rádio para a rede, para não deixar o rádio morrer, porque tem sempre, você saber, duas aí que, não, o rádio vai morrer, vai morrer. Todas as pessoas que dizem que o rádio vai morrer, elas não podem falar com a gente aqui, porque já morreram. E o rádio, enquanto tiver o Adriano, aqui do Apaixonados por Rádio, que com certeza clicou lá, já encontra você. Enquanto tiver pessoas que valorizam o rádio de verdade, o rádio ele é imortal. Eu entendo dessa forma. E eu quero até aproveitar a sua live para falar assim, você é convidado, para dizer isso. Eu sou extremamente, esse pensamento não mudo, eu aceito, respeito, mas eu prefiro sempre a voz. Porque a voz, você pode fazer tudo sem precisar olhar, né? E eu estou olhando aqui, por exemplo, estou olhando o Adriano, eu já estou vendo atrás dele que aqui tem, a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Aliás, Adriano, ó, uma logomarca de uma rádio antiga. Você vê, na rádio Estação Web. É aquela rádio antiga. Então, assim, Uhum. é essa questão mesmo. Adriano, você. O que é que você acha sobre isso aí? Da questão. Dessa transformação do rádio, né? Olha, assim, eu sou do tradicionalismo, né? Eu sou do rádio com voz. Eu não sou muito de ficar aparecendo, assim. Eu sou, vamos dizer, eu sou bem tímido para câmera, essas coisas. Por mais que eu apareça bastante e já fiz bastante lives, quase mais de 180 lives que eu já fiz. Eu não sou muito de câmera, não, assim, eu não tenho muita intimidade com a câmera, mas eu, assim, eu sou do rádio tradicional com áudio. Mas a gente entende que a tecnologia vai avançando, vai chegando, então a gente tem que acompanhar. Mas eu sou da mesma opinião que a sua, assim, eu sou do rádio tradicional, eu sou do rádio com áudio. Se pudesse voltar nesse tempo, putz. Que legal, bacana saber que a gente não, nós não combinamos nada. Adriano, essa questão de você fazer cobertura, né? E com certeza você faz aí um trabalho de apuração, tudo mais e tal. Essas informações, claro que é a sua credibilidade, as pessoas te conhecem e tal. E Uhum. talvez eu acho, porque eu não tenho visto outro, a gente vê um portal, o Tudo Rádio, mas é outra questão. Mas o seu é o que você valoriza mesmo, né? Você pega ali no foco. Radialista tal. Tem uma moça que ela está agora na 106 alguma coisa. Eu tenho ouvido ela, não conheço pessoalmente, mas eu estou ouvindo ela de vez em quando, graças a você. Eu vi você batendo papo ou entrevistando ela. Ou, aliás, ou então você colocou, eu não sei, é uma moça da região aí do interior. Pena que esse negócio de marcar nome. Lili, Eu acho que é a Lili, exatamente. Acho que é ela mesmo. 106, Ela mudou de rádio recentemente. 106, Não é isso? é ela mesmo, Lili, 106 FM de Ribeirão Preto, Isso. Sistema Clube. É daí da sua região, né? Da sua É de região? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E eu gosto do seguinte, eu gosto de ouvir, claro, homens e mulheres, mas principalmente as mulheres, e esses talentos novos, né? A gente vê ali o jeito de comunicar e tal. Porque as pessoas pensam, você é velho. Não, não que alguém tenha falado isso. Pode ter. Mas assim, você é daquele tempo do Zé Bétio, de não sei o que e tal. Eu sou daquele tempo mesmo. Só que eu valorizo, aí que tá. E o Adriano, ele também, eu sou do rádio tradicional, e essas meninas, elas têm um talento enorme, conseguem controlar ali. Porque Adriano, eu detesto esse negócio de ficar falando e ao mesmo tempo sendo DJ. Eu não tenho esse talento. E, aliás, eu nem fui atrás, eu nem quero. Quando a rádio, ó, pra você ter uma ideia, quando a rádio falou assim, ó, a rádio Guatemi, inclusive, a M, e era para economizar, ela falou, ó, a partir de amanhã ou depois da manhã, você vai operar também que nós não vamos colocar verba. Aí eu já sabia que não ia ter nada de diferença ali em relação à grana, e eu já estava finalzinho de carreira, nesse. E aí eu peguei e falei pro diretor, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tenho vontade de aprender, cara. Eu sou um cara que eu gosto e você tem que ter vontade. Eu falei, não tenho vontade, pô, chegando agora eu vou fazer operação. Quero falar, cara. Pô, rádio AM é falar, improviso, senão eu perco. E o pessoal entendeu. Aí deixaram, manteve lá. Mas essas meninas, igual você está falando da Lili aí, olha,
com que classe, né? Tá falando aqui, olhando ali e tal, se apresentando. Parabéns, através da Lili, todas as comunicadoras, locutoras de rádio que eu tenho assistido com o meu tempo, através do Apaixonados por Rádio. Que aí você vê o seu espaço, como ele é importante na divulgação. Se eu estou vendo, você imagina quantas pessoas estão ouvindo rádio, conhecendo um pouquinho do trabalho de outros locutores e locutoras a nível Brasil, através da sua informação. Isso que é legal. É verdade. Num país onde nós estamos desinformados, e você veja, com essa questão da SOS, Rio Grande do Sul, que todo mundo sabe o que está acontecendo lá, Sim, a gente vê as emissoras de rádios, né? Os locutores tendo dificuldade para chegar até o seu local de trabalho, não está trabalhando. Mas você vê que o rádio, ele continua sendo o maior veículo de comunicação do mundo, inclusive nessas tragédias. Sempre foi também, né, Adriano? E aí eu estava vendo a cobertura agora há pouco, antes de entrar contigo aqui, eu tava vendo a cobertura da Rádio Gaúcha, cara. A cobertura da Rádio Gaúcha é um espetáculo, né, cara? E o rádio lá, cara, o rádio lá, a televisão ainda depende muito da tecnologia, né, cara? Assim, depende muito de internet e tal. O rádio também precisa, até mais. O rádio chega primeiro, cara. Se não tem internet, tem o telefone, velho. Então, assim, tem o telefone tradicional mesmo, assim. Você liga pro estúdio e vai pro ar, cara. Então, assim, o rádio chega onde a televisão ainda não consegue chegar. Eles tentam, mas o rádio chega primeiro ainda. Tá vendo, pessoal? Como é bom falar com um camarada que tem na veia o rádio, né? Ô, Adriano, o Apaixonados por Rádio, eu tenho visto que você tem visitado emissoras de rádio, inclusive aqui de São Paulo. Sim, Se eu não me engano, ontem eu vi você que é uma rádio forte pra caramba. Eu quando vou que é até aquele negócio também. Eu sou do raiz sertanejo. Mas eu sou curioso, eu gosto de ver todo tipo de música. Muito embora tenha uns barulhos que eu não considero música, mas tudo bem, sou eu que mando, né? Mas a rádio que você foi lá, a Metropolitana FM 98,5, ela é um canhão aqui. E eu gosto de ouvir ganhou. até todos os estilos. E você teve aqui na rádio? Foi lá visitar o pessoal lá. Eu tive no começo da semana, eu tive no começo do mês, na verdade, eu tive aí no mês de abril, né, que eu tive aí em São Paulo. Eu acabei visitando a Rádio Metropolitana rapidinho, né, que foi um domingo, eu tinha um compromisso depois da Rádio Metropolitana, eu estava perto do metrô, então eu aproveitei o embalo já para visitar a metrô. Mas estou sempre visitando as rádios, que no ano passado mesmo eu visitei as rádios do Rio de Janeiro. Eu estava de férias do meu trabalho, e aí eu fui visitar as rádios do Rio de Janeiro, visitei a FM Dia, visitei a Tupi, visitei a JP, visitei a Rádio Cidade, a Tupi e a FM O Dia, principalmente a Tupi, são as rádios que eu mais queria visitá-los, né? Que eu sou apaixonado pela Tupi, foi a segunda rádio AM que eu escutei, a primeira AM do Rio que eu escutei na minha vida, em 2007. E o FM O Dia, eu queria muito conhecer a estrutura do FM O Dia, que realmente é uma estrutura absurda, né, cara? Assim, os caras investiram mesmo pesado ali, viu? Então, assim, eu gosto de visitar, gosto de estar atualizado. Nem nas férias de novembro eu vou estar em Florianópolis, Balneário, e vai ser tudo rádio, velho. Vai ser tudo rádio que eu vou visitar. Nas suas férias, você é diferente do brasileiro normal. Ao invés de ir para as praias, onde tem praias, você vai para as Mas eu rádios. vou, viu? Mas eu vou, não sou de ferro também, mas também vou. Agora, você está falando da Tupi aí, você sabe que de manhã, cara, ele sabe disso, né? O Antônio Carlos, eu acompanho ele há Sim, muitos anos e tal, e ele está com 80 e poucos anos, cara, e, cara, não mudou nada. E o que eu sinto falta, mas a própria Tupi que você falou agora, ela talvez supra isso, porque os comunicadores oriundos da Globo, né, do Rio, estão tudo na Tupi, sim. né? O Cláudio Monteiro, o próprio show do Antônio Carlos, e a gente lembra dos que já se foram, né? A Zora Ionara, a Juju e tal, enfim. E a Tupi do Rio, eu ouço todos os dias, um pedacinho que seja do Uhum. Antônio Carlos. Aí eu vou lembrar Também. do Haroldo de Andrade, do tempo da Globo e tal. Agora eu quero falar para você também sobre essa questão. Todos nós lamentamos, né? E a gente fala aqui em São Paulo, que é a Rádio Globo, a M1100. Eu não sei, eu tenho uma opinião baseada nos fatos e tal. E quantas vezes eu fiquei ali na fila, não para ser comunicador, mas para entrar, igual você está falando agora, conhecer um estúdio de rádio. Eu tive oportunidade, muito mais além do que isso aí. Olha, tá vendo? Uma coisa puxando a outra. Fala um pouquinho, porque a rádio, infelizmente, morreu. A Rádio Globo, de São Paulo, né? E, na verdade, Sim. a família Marinho, quer dizer, os filhos, né, os netos, sei lá. Aí me disseram até, eu li em algum lugar, que esse pessoal que está aí
nunca gostou de rádio. Eles gostam de televisão e nem de jornal, sei lá. Qual a sua opinião? Porque eu me senti triste, cara. Eu não sei se foi você, alguém foi num prédio depois, que hoje é um prédio comercial. Cara, eu tenho uma lembrança tão boa porque eu participei lá da Copa Musical Rádio Globo 2000. Toda quinta-feira eu estava lá na Rádio Globo. E até o Eli Correia mesmo, eu entrevistei o Eli Correia já aqui, ele falou assim, pô, eu pensava que você trabalhava na Rádio Globo, porque eu tava ali e tal, eu era divulgador, né? E você tem um pouquinho de a sua opinião sobre isso, da Rádio Globo? É claro que a Cara, gente também, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. o problema da Rádio Globo de São Paulo foi o seguinte: eles quiseram enfiar muito global, eles quiseram mudar muito radicalmente a Rádio Globo. A Tupi, se você for ver bem a comparação que eu estou fazendo, a Tupi está mudando aos poucos, que nem colocou, porque a velha guarda um dia para, um dia também eles vão parar. Então a rádio precisa se renovar sempre. Então a Tupi, qual que é o que ela está, que ela está fazendo? Ela está renovando aos poucos, que nem veio a Kelly Jorge, querendo ou não, ela é uma mulher espetacular na, no horário dela, assim, arrebenta na audiência mesmo. Inclusive, até falei com ela agora há pouco pelo WhatsApp. Quem mais? Então, aos pouquinhos estão colocando a molecada. A Rádio Bandeirantes de São Paulo, pelo menos no esporte, que é o que eu mais escuto, tá colocando molecada, velho. Porque a velha guarda tá parando. Então, o que aconteceu na Rádio Globo? Eles quiseram mudar muito radicalmente e colocar molecada e pessoal da Globo, da televisão. E não Não combina, cara. Então, entende de eles rádio. enfiam. Que não entende de rádio. É que não entende de rádio, cara. Então, esse foi o problema da Rádio Globo. E deu no que deu, cara. Uma hora é da caca. E deu, né? Exatamente. Você está falando da Jorge, aí, daquela Jorge? Ela é a boneca amarela? É isso? Isso. Boneca amarela. Ela mesmo. Essa é. Eu não conhecia, conheci através da sua, de você falar também. E essa questão, tem a Benito também, que é da televisão, está lá também no rádio. E é mais ou menos o que você está falando mesmo. Pouco a pouco vai tendo essa mudança. Pô, eu sou da velha guarda. Nessa brincadeira, você vê, eu estou com 60 anos de idade. E 40 de rádio, Adriano. 40 de rádio. Para você Eu ter vou uma fazer de ideia. idade, você tem de rádio. Para você ter uma ideia. E de hobby, né, paixão, virou profissão. E não era minha intenção mesmo. Até hoje eu digo. Tanto é verdade que a minha outra área, que é segurança, eu trabalho até hoje. Quer dizer, eu já era para aposentar, mas eu continuo trabalhando na área de segurança. Que não é uma questão de só financeiro. É porque você não pode parar. Igual você falou aqui, de velha guarda. O pessoal do esporte, por exemplo, os antigos, quem não morreu está deixando mesmo. Né? Você vê o próprio Milton Neves, que também é oriundo do rádio, ele deixou, né, por outras questões, mas também é essa. Sim. Porque já não. Veja bem, a Bandeirantes, que no caso o Milton Neves, as outras emissoras, que a gente está puxando para a televisão, porque a televisão está tendo aquele roubo, né, do pessoal do rádio para a televisão, que é claro que no fundo é tudo isso, né? Os empresários, eles pensam na grana, né? Claro. Então, por exemplo, é mais fácil eles contratar o Adriano do que o Ligeirinho, porque o Adriano vai dar mais fôlego, você vai ter mais fôlego, né? Então, a vida é assim, né? A vida é assim. Agora, o rádio, a gente tem essa paixão pelo rádio. Hoje eu estava ouvindo tem aqueles, você sabe disso, todo dia mesmo que você tal, passa aquelas imagens do TBT, do Facebook, que às vezes você nem lembra que é. Hoje uma cantora está fazendo aniversário e ela estava sendo entrevistada por locutor e eu estava filmando, que aí você vira câmera também, há muitos anos atrás. E aí o locutor falou assim, hoje ela é câmera, aqui o Ligeirinho, eu vou dar um espaço para ele falar, mesmo na câmera. E aí eu fiquei emocionado hoje, cara, mas isso aí já faz uns 5 anos que eu conheci ela, praticamente pegar essa menina no colo. Hoje ela é uma grande cantora. Assim como outros artistas que a gente abriu oportunidade no rádio, como eu sempre abri, e ela é uma daquelas que valoriza mesmo. Em todos os lugares, se ela me convida até hoje para ir nos lugares e tal. Não são todos artistas. E hoje também, se você me convidar, até por questões mesmo de saúde também, mas compromisso, eu tenho compromisso de trabalho. Igual você está falando assim, a gente tem que trabalhar, CLT, não tem jeito, né? Tem que tomar café. Né? Então, ela valorizando, ela falando nas palavras dela, falou assim, olha, ele me ajudou sempre, todas as rádios que ele ia, a primeira pessoa que ele ligava para mim, era no fixo, ele ligava para mim, eu quero você aqui. Isso é bacana. Eu fiz isso com várias pessoas. Agora, rádio, o Jean Giovanni, que hoje todo mundo conhece, separou, voltou, tal, um deles que eu lembrei agora,
Porque o próprio Giovanni falou, olha, você é o primeiro radialista a nos entrevistar em São Paulo. A música eu lembro como hoje, Amante Anônimo, acho que era o primeiro LP, nos estúdios da TV Record, para você ter uma ideia. E eles valorizando o rádio, Jean Giovanni. Até hoje. Agora você acha que eu vou fazer igual alguns fazem? Não, eu fui que dei a primeira chance. Não, eles estavam ali. Eu fui entrevistar o Geraldo Meirelles, o marechal da música sertaneja. E no meio do caminho você encontrou vários artistas. E o Giovanni fez questão. Adriano, naquela época, meu irmão, o Hélio, ele com aquela gravadora, tipo Xuxa, cor-de-rosa, embaixo do escondido, e com aquela fitinha cassete. E você não nem sabia se aquele negócio ia sair no ar, né? Gravado, não tinha nem condições. E saiu, depois a gente ficou com essas fitas muito tempo, tá? E hoje eu não tenho ela, mas a gente tem a verdade, né? De testemunhos e tal, que também a gente não precisa provar nada. Só o fato de eu estar falando aqui para você, então faz parte da história também, João e Giovanni, mas tem muitos outros artistas que hoje, colegas radialistas, mas porque, como se o artista ele tivesse obrigação de toda vez falar assim, o Adriano fez isso. Não, mas é bom valorizar o Adriano. Se você, através do Adriano, conseguiu subir um degrau e tal, eu acho bacana. Por isso que você está falando aí é uma verdade, as raízes, a gente não pode esquecer isso, o alicerce, né? Então, o apaixonado por rádio, viu, pessoal, vocês são fãs do Adriano, fãs aqui do nosso trabalho, vamos valorizar o rádio, a começar pela boa informação. Quer boa informação? Ó, coloca aí, hashtag apaixonados por rádio. Então, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Adriano, e você tem novidades para contar aí? Projetos? O que é que você está... Ou você vai conforme a música? Como é que você vai fazendo aí? Vou conforme a música, cara. Eu vou indo conforme a música. Mas até voltando ao que você estava falando aí, aproveitando o gancho, os artistas, muitos artistas valorizam ainda o rádio nos dias de hoje, né? O Jean Giovanni, o Daniel, que é aqui perto de mim, aqui, que ele é de Brotas, é pertinho da minha cidade aqui. Parece, né? Muito lindo.